Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo de hoje vamos fazer uma reflexão sobre o Sol e a Lua, como que esses dois importantíssimos astros dentro da astrologia, que relação eles têm conosco, qual é a relação com os mundos, o mundo físico, o mundo psicológico e principalmente o mundo espiritual. E vamos fazer aqui algumas analogias para a gente tentar entender qual é a visão, principalmente de astrólogos e astrólogas de séculos, talvez milênios atrás, acerca desse assunto. Antes de começar, lembrando, fizemos uma live aqui no canal, vamos deixar aqui disponível até o dia 5, vale a pena assistir, tem muita coisa lá que a gente passou, muito conhecimento importante. Então vamos lá, vamos falar sobre o Sol e a Lua. Em primeiro lugar, nós temos que entender que os gregos, os romanos e outras tradições olhavam para a natureza e consequentemente olhavam para o ser humano através de 3 pontos de vista. Um ponto de vista físico, que nós estamos acostumados aqui com o nosso corpo, a nossa experiência física. Uma experiência psicológica, um mundo psicológico, que também estaria aqui ao nosso redor e, consequentemente, nós captaríamos esses planos de realidade emocional, mental, tudo isso fazendo parte de uma experiência psicológica. E participaríamos também de um mundo, vamos dizer assim, espiritual, divino, de onde seria justamente a nossa origem. E é para lá que nós deveríamos nos direcionar, digamos assim. Em primeiro lugar, então, a Terra, que é esse planeta aqui onde nós estamos tendo a nossa experiência humana, onde a nossa consciência, ela desce, ela volta para um plano de origem, ela desce de novo, encarna, vivencia um corpo físico e volta para uma assimilação num outro plano de realidade. Essa parte física aqui, o nosso corpo físico, ele é o resultado de milhões, talvez bilhões de anos de evolução, justamente com elementos aqui do planeta Terra. Então, o nosso corpo ele apresenta vários elementos da tabela periódica, justamente por quê? Porque o nosso corpo é resultado de um processo de evolução que acontece aqui no planeta Terra. Porém, agora nós vamos falar da Lua e do Sol. Qual é a relação da Lua e do Sol com a nossa experiência mais sutil, mais invisível, psicológica e, como falei, espiritual? Bom, muitas tradições vinculam a nossa experiência emocional, mental inclusive, mas principalmente emocional, com a Lua. E justamente a Lua que nós enxergamos aí, tanto o astro físico, mas também todas as camadas sutis da Lua. A Lua, para muitas tradições, ela seria um astro que já teve vida, como nós conhecemos aqui, muito parecida com a vida que nós temos aqui no planeta Terra, só que a Lua, ela já há muito tempo não apresenta isso. Então isso é um processo de bilhões de anos, isso é algo que já aconteceu há muito tempo. Então hoje a Lua ela tem uma experiência diferente, ela está num processo aí de involução, vamos dizer assim. E a nossa experiência psicológica ela estaria diretamente conectada com as fases da Lua, o movimento da Lua. Por isso que nós emocionalmente, psicologicamente falando, nós temos uma relação muito forte com a Lua. A gente acaba se sentindo diferente dependendo da fase da Lua, as marés daqui no planeta são fortemente influenciadas pela Lua, o crescimento das plantas, o próprio ciclo menstrual da mulher. Então tudo tem uma fortíssima influência desse astro aí que nós enxergamos que é a Lua, que está muito próximo aqui da Terra, cerca de 360 mil quilômetros a 400 mil quilômetros, né? Dependendo ali do movimento, que não é obviamente um movimento perfeito circular. Então esse astro ele teria uma relação fortemente vinculada com a nossa experiência humana, porém numa dimensão psicológica. Já o Sol justamente teria uma relação direta com a nossa experiência espiritual, com esse horizonte espiritual para onde nós temos que nos direcionar. Por isso que o Sol dentro da astrologia, dentro do nosso mapa astral, o Sol ele está conectado obviamente com o nosso signo. Nós somos de um signo X, por quê? Porque no momento do nosso nascimento, aqui no planeta Terra, atrás do Sol tinha uma constelação, tinha um signo zodiacal, um conjunto de estrelas mandando energias aqui para o nosso Sol, né, do nosso sistema solar. E o nosso Sol, ele funcionou como um filtro que direcionava as energias aqui para o planeta Terra. Então, por isso que, por exemplo, quem nascer hoje, né, nesse dia que gravo esse vídeo, dia 1º de outubro de 2023, quem nasce hoje é libriano, libriana, porque justamente atrás do Sol nós temos aí a constelação de Libra. Por isso que é muito importante, claro, dentro do mapa astral, o nosso signo solar, que é o principal aspecto. Tudo gira ao redor do signo solar,
posição da Lua, ascendente, Mercúrio e assim por diante. Então tudo estaria em função de realizar a nossa essência, a nossa busca espiritual, que está justamente representada pelo nosso signo. Por isso que muitas vezes o nosso signo solar ele não aparece tanto. Por quê? Porque é uma relação conosco mesmos. Então por isso que muitas vezes alguns arianos não parecem ser arianos, porque vai depender do ascendente, da Lua, Mercúrio e assim por diante. Então, repetindo, nós participaríamos aqui de 3 realidades. Uma realidade física, terrena, temos uma relação obviamente evidente aqui com o planeta Terra, porém a Lua e o Sol estariam dentro de nós. Tem um esoterista, filósofo, enfim, buscador de mais ou menos 1700 anos atrás, o Orígenes, que era do século III. Ele nasceu naquela região do Egito, Alexandria, e ele dizia que o Sol e a Lua estão dentro de ti, e inclusive todas as estrelas. Então a gente percebe que essa visão da astrologia, de entender essa linguagem cósmica e de entender que nós somos um ser que, por mais que nós tenhamos uma diferença aqui, uma separação física dos astros, nós temos uma conexão com todos os astros. Mas não é uma conexão física, porque eu estou aqui com o meu corpo. O corpo da Lua está a 400 mil quilômetros daqui. Mas tem uma conexão, tem um fio invisível. E é justamente isso que a astrologia busca entender. Qual é a influência de uma Lua na nossa experiência humana ou na experiência da humanidade? Qual é a influência do Sol na nossa experiência individual e na experiência coletiva da humanidade? Então, no fundo, o Sol e a Lua, eles estão dentro de nós. Só que nós temos que entender isso, nós temos que buscar isso. E, obviamente, numa linguagem aqui muito rápida, né, numa chave bem rápida, o Sol e a Lua estão representados externamente pelo nosso pai e nossa mãe. Nosso pai ele tem uma relação muito forte com o Sol. A nossa mãe tem uma relação muito forte com a Lua. Então essa é uma chave aqui de entendimento individual. E um outro ponto importante que é o seguinte, se vocês olharem para a Lua cheia e vocês olharem o tamanho da Lua, quando ela estiver aqui mais no alto, gravem bem o tamanho da Lua cheia. E num dia em que vocês conseguirem ver o Sol, de preferência com óculos escuros ou de uma maneira que não danifique, né, obviamente, a visão, principalmente quando nós temos ali um Sol coberto por nuvens muito transparentes, assim, nós conseguimos ver o tamanho do Sol. A gente consegue ficar alguns segundos olhando para o Sol ali e que de dia parece até que é a Lua cheia. Por quê? Porque daqui do planeta Terra, olhando a Lua cheia, que a Lua é obviamente muito menor que o Sol, e olhando o Sol, nós vemos que daqui do ponto de vista da Terra, o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho. Só que isso, obviamente, em primeiro lugar, isso não é aleatório. É uma posição, como falei, a Terra está a 400 mil quilômetros de distância, mais ou menos, da Lua. O Sol ele está a mais ou menos 149, 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. Mas, obviamente, como o Sol é muito maior, e como a Lua é muito menor, olhando aqui do planeta Terra, os dois astros têm o mesmo tamanho. Fica aqui uma chave de compreensão, porque justamente dentro do nosso mapa astral é muito importante a gente buscar o nosso signo solar, mas a gente percebe dessa maneira que nós temos que buscar também o nosso passado, nossas raízes, nós temos que lidar bem com as nossas emoções que são representadas pela Lua. Então que a gente possa, claro, usar essas reflexões desse vídeo aqui, que é um vídeo breve, como sempre faço reflexões breves aqui no YouTube, que possamos de fato assimilar essa polaridade masculina e feminina dentro de nós. Porque um ser humano espiritualizado é aquele que consegue gerar unidade dentro de si. É aquele que não tem nenhum elemento dentro de si que está reprimido, negado. Não, está tudo integrado, está tudo unido. As polaridades estão integradas, estão numa união. Então, por que nós temos tanta desavença hoje no mundo? Por que há tanta polarização no mundo hoje? Por que há tanto conflito? Porque as pessoas ainda não conseguiram resolver os seus conflitos internos. Essa é a grande chave. As pessoas ainda não se deram conta de que a única saída é a espiritualidade. Já falei aqui no canal sobre isso em um dos vídeos, inclusive foi recente, de que justamente a única forma da gente superar várias dificuldades na nossa vida pessoal e na vida coletiva da humanidade, a única saída é a espiritualidade. Não existe outra saída. E quando eu me refiro à espiritualidade, eu me refiro ao autoconhecimento profundo. Eu me refiro a esse olhar consciente para todos os elementos que estão dentro de nós.
Ficam as reflexões, ficam as dicas. Repetindo, fizemos uma live recentemente aqui no canal. Vai ficar disponível essa live aí mais alguns dias. E, como sempre, se você gostou dessas reflexões desse vídeo, deixe seu like, deixe seu gostei. Isso faz com que o vídeo chegue a mais pessoas dentro da plataforma. Se ainda não é inscrito ou inscrita no canal, por gentileza se inscreva e ative o sininho para receber, principalmente dentro do celular, as notificações dos novos vídeos. E até as próximas reflexões, até o próximo vídeo. Um fraterno abraço e que seja uma excelente semana para todos nós.